Olá novamente, né? Vamos aqui dar continuidade no nosso treinamento sobre o modo de produção. E agora, propriamente, nós vamos entrar mesmo lá na parte mesmo da OP, né? Quando eu falar OP, entendam ordem de produção. Então, nós falamos da questão de ajustar, né, e verificar os cadastros, né? E agora aqui, para que vocês tenham essa visão que também é simples, né? Nós buscamos, para quem não sabe, com esse processo, simplificar aquilo que é complexo, né? Então, custo de produção é complexo, né? GGF, gasto geral de fabricação, é complexo, né? CMV, né, o CPV, que é custo de produto vendido, é complexo, né, etapas de produção, são coisas que faz parte do dia a dia de quem trabalha em um PCP, né, que é o processo de controle de produção, PCP, mas a gente busca fazer de forma simples para que possa, né, ajudar o usuário, é você que vai usar o sistema, a ter esse entendimento e construir o melhor caminho a partir da ferramenta. Então, o sistema ele te dá vários caminhos. Você tem capacidade, né, que está aí na área de produção, também de ajustar o seu processo e usar o software da melhor forma. O mais importante é você ter controle e gerar informação da sua produção, tá bom? Então vamos lá. Aqui, então, no menu processo, né, do administrativo, nós temos aqui a parte chamada, né, módulo de produção e aqui o item ordem de produção, como eu já tinha mostrado para vocês na aula de introdução. Vamos lá. Primeira coisa importante, né, documento gerencial você pode deixar aqui padrão. O segundo item já vai nos remeter ao cadastro, lembra? Então, qual é o seu tipo de unidade de unidade de produção? Você vai produzir unidade do item ou a UPP? Lembra da UPP? Então, nesse caso, vamos testar aqui, vou fazer com vocês um teste de unidade de item, tá bom? Por que o item? Nós vamos fazer aquele recheio. Lembra que nós preparamos lá o cadastro de recheio de carne cremosa? Vamos então produzir aqui um recheio de carne cremosa. Por isso que, como eu não vou produzir 50 quilos de recheio, não é unidade padrão, vou produzir um só, então eu coloquei aqui unidade do item. O segundo tópico aqui é a linha de produção. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, vou colocar recheio quente, né? Porque o recheio, nesse caso aqui, ele é um recheio quente. Tá bom? Lembrando que eu que crio a minha linha de produção de acordo com o meu negócio. Eu tenho essa liberdade no software. Depois, na sequência, nós temos o tipo de ordem, tá vendo? Ó? Então, o tipo de ordem aqui, nós temos a caixa, a bandeja, o litro, o preparatório. Logo, esse aqui, o recheio é o quê? Ele é um cozimento. Então, vamos colocar aqui cozimento. Aqui também lembra da que eu falei para vocês na aula anterior, né, sobre a questão da produção linear avulsa. No caso do recheio, essa produção ela é linear. Por quê? Porque eu já sei que eu vou produzir, o que eu vou consumir na minha produção, vai buscar lá no meu estoque uma matéria-prima padrão. Então é uma produção linear, tá bom? Aqui eu coloquei a data, aquela data que eu quero da ordem, né, eu posso mudar. Aqui eu posso colocar algum número de documento, se preciso for. Aqui já aparece o responsável, né, o Alessio, que está aqui produzindo. Eu posso colocar algum histórico aqui ainda, né? Produção alterada porque o patrão pediu para fazer no dia 10, no dia 20, ou seja, você pode pôr alguma informação aqui importante. Pois bem, vamos agora entrar aqui para eu escolher o item que eu quero produzir. Então, nesse caso, vou colocar aqui, ó, recheio de carne cremosa. Então, coloquei aqui e vou pôr aqui, ó, eu vou fabricar 5 quilos de recheio, ok? Olha que interessante. Quando eu mandar adicionar esse recheio, automaticamente o sistema vai trazer para mim aquela composição. Lembra lá do cadastro que eu mostrei para vocês? Então, aquele alho, o caldo de carne, a carne picada, a cebola, a pimenta, o sal, a margarina, está trazendo aqui para mim. A diferença é que lá na minha composição, eu coloco a quantidade para 1 quilo, tá? Então, veja bem, aqui tem um detalhe, é lógico, na implantação a gente treina isso, na implantação a gente discute isso, nós temos o consultor, né, que fica com vocês 1 mês, 2 meses no processo de implantação, mas é importante vocês lembrarem, aqui existe a questão do deparo, né? Então, se eu coloquei que eu vou consumir, um exemplo aqui, ó, 100 gramas, olha o caso do alho, né? Se eu coloquei 100 gramas para fazer 1 quilo de recheio, e eu estou produzindo 5 quilos, automaticamente, isso é básico, né? Óbvio, ele vai consumir 500 gramas. Por quê? Porque se para 1 quilo eu consumo 100 gramas, automaticamente,
para 5 quilos eu vou consumir 500 gramas, tá? O software já faz, óbvio, essa conta automática. Então, se vocês observarem aqui, nós temos duas coisas importantes. Primeiro, acabei de falar, ele vai consumir proporcional à sua ordem, né? E o segundo ponto importante é que ele traz o seu saldo de estoque, tá vendo? Então, nesse caso, por exemplo, aqui eu estou com estoque negativo. Eu posso abrir essa ordem? Posso. Eu posso aprovar essa ordem? Posso. Mas eu não consigo iniciar essa ordem. Por quê, gente? Porque se eu não tenho produto em estoque, como é que eu vou produzir A se eu não tenho B que vai estar dentro do produto A? Tá bom? Então, nesse caso aqui, o sistema aceita você criar uma ordem com saldo de estoque negativo, entretanto, ele não aceita você dar seguimento na ordem. Vai ficar só a ordem aberta, aguardando a matéria-prima chegar. Então, eu vou confirmar aqui, né? No caso, e você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, na composição da ordem, aquilo que você tem, que vai consumir de acordo com o que eu falei lá atrás. Lembrando que aqui também na questão, quando você inclui, né? Vou fazer aqui novamente, só para eu fazer com vocês aqui, para vocês verem, excluir, vou colocar de novo, né? O recheio, ó. Aqui também, mesmo a produção sendo linear, eu posso alterar a quantidade, tá vendo? Então eu já sei que, por mais que a composição era 100 gramas para 1 quilo, eu posso dizer que para 5 quilos eu vou consumir menos. Então eu vou pôr aqui, por exemplo, aqui, ó, 300 gramas. Tá vendo? Eu posso alterar aqui, tá bom? Então eu tenho essa liberdade de alterar aqui a quantidade prevista de consumir. Essa quantidade prevista de consumir é prevista de acordo com o cadastro. Lembra da aba composição? Que foi o primeiro tópico que eu tratei com vocês aqui nesse modo de produção. Pronto, fechei aqui. Dito isso, eu vou gravar essa ordem. Tá vendo? Vou gravar essa ordem. Perfeito. Uma vez a ordem gravada, ela vai vir aqui para a aprovação. Ok? Para aprovação. Quando eu clico em aprovar, o sistema vai me pedir a data de início de produção. Está aqui. E vai me pedir a data prevista de finalização. Então, eu vou dizer que eu vou produzir ela hoje, vou começar e terminar hoje, e vou confirmar. Ok, operação realizada com sucesso. O último passo na ordem de produção é eu finalizar a ordem. Olha só que legal, gente. Finalizar a ordem. Quando a ordem for concluída, você vai finalizar a ordem. Só que aqui nós temos uma coisa interessante. Eu posso finalizar essa ordem com ajuste ou sem ajuste. Então, se na hora que eu produzir, se na hora que eu concluir, eu vi que tem ajuste, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, em ajuste, e o sistema vai me dar aqui a opção, na composição, ó, de fazer o quê? Ó, tá vendo? A quantidade prevista, quantidade de fato utilizada. Olha que interessante. A prevista aqui, gente, é de acordo com aquela previsão que você abriu a produção. Já não é mais aquela previsão lá do cadastro. Lembra que eu alterei? Ó? Olha só que interessante. Então, a quantidade que eu estava prevendo gastar foi 300, porque eu mudei. Só que quando concluiu a ordem, que eu pesei, que eu medi, consumiu 350. E eu tenho essa liberdade de alterar, tá bom? Tá bom? Então o sistema te dá aí duas opções de você mexer na sua produção. Né? Voltando aqui para a gente, para não dar erro, porque eu não vou ajustar, então nós temos uma ordem para finalizar. Basta eu chegar aqui, né, como falei para vocês, clicar no processo finalizar e confirmar essa finalização. Ou seja, com isso, eu tenho, então, a ordem de produção concluída. Então, se vocês observarem, nós procuramos, quando esse processo foi desenhado, né, nós procuramos fazer um processo bem simplificado, complexo, mas de forma fácil de você usar. Então, eu crio uma ordem de produção, já está tudo amarrado na composição no cadastro, eu digo a quantidade que eu quero produzir, posso ajustar a previsão do que eu vou gastar ali na hora que eu abro a ordem, e quando eu concluir a ordem, eu posso ainda ajustar o que eu gastei de fato. Então, são 3 momentos, gente. Eu penso, eu previ que eu vou gastar 100 gramas de alho para fazer 1 quilo de recheio. Mas quando eu fui produzir, eu vi que o alho estava ruim.
O alho não era de boa qualidade. Então, eu aumentei 50 gramas. Então, vai dar 750 gramas para 5 quilos. Só que quando eu terminei de produzir, que eu fui na cozinha, que eu mensurei a produção, eu vi que eu gastei foi 600 gramas de alho. E nem 500 e nem 650. Então, eu vou lá e altero também. Pronto. Feito isso, basta concluir e a ordem está terminada. Agora, nesse caso, por último, nós vamos ter aqui, eu vou mostrar para vocês, vamos ter a parte de consultar a ordem e de gerar relatório, tá bom? Porque assim você tem, então, a parte cadastral que você preparou para produzir, você tem a parte operacional que você fez a ordem de produção e você tem a parte de relatórios para você poder analisar. Não esquecendo, gente, que nós vamos ter isso tudo, vai ser tratado, todos os nossos processos são implantados com o consultor, são implantados com treinamentos, tá bom? E com testes, ok? Novamente, um abraço a todos. Obrigado.